Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por você. Cante comigo. É sua mão que me conduz por ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, glórias ao teu nome. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce amigo, teu querer, gozo me traz de obedecer. Eu tenho que fazer a nova aliança com Ele todas as vezes que eu como e bebo na Santa Ceia. Ter parte com ele. Tudo bem, mas nós teremos parte com Ele depois que fizermos a nova aliança. Agora eu gostaria que vocês respondessem o porquê que eu tenho que fazer a nova aliança. Porque nós somos pecadores. Não, isso aí alguém falou. Não, Para mostrar para o diabo que ele não tem mais parte com nossa vida. não. Que Abraão fez? Hã? Que Abraão fez? Não. É. Por que eu tenho que fazer esta nova aliança? Porque é isso que eu vou falar hoje. Não consegue? Com muito pesar no meu coração que eu vou dar a resposta, mas eu vou dar a resposta certa. Sabe por quê? Porque eu quebrei. Nós fazemos nova aliança porque nós quebramos. Deus não quebra conosco. Nós quebramos a aliança. Ele é misericordioso de nos dar a oportunidade de fazer outra vez a aliança. Mas o irmão Brana disse que um dia você não terá mais tempo para chegar a essa nova aliança. Na época de Abraão, ele só fez o pacto uma vez, não foi não? Foi incondicional. Então uma vez, no de Jesus, uma vez só também. Jesus disse, Ele só fez uma não, vez. Jesus disse todas as vezes. Todas as vezes que será. Ele só fez uma vez só, Jesus. Não foi na Páscoa? Ele só ministrou uma ceia. A aliança, ele diz, a aliança é no meu sangue. Se eu não quebrasse, eu precisava tomar a ceia uma vez só e estava garantida a minha salvação para o resto da vida. Mas ele já falou nova aliança, porque a última eu quebrei. E essa é a responsabilidade que nós temos que carregar. E não quebrar a aliança. E não romper a aliança. Eu não gostaria que Deus me encontrasse com a aliança rompida. Vocês entenderam que é nós que quebramos a aliança? É verdade. É isso que eu quero ajudar a igreja hoje. Porque a mim me ajudou muito. E eu quero tentar explicar isso para a igreja. Porque nós quebramos a aliança no comer. Nós vamos falar, eu quero intitular, irmão Wagner, esta palestra como comida oferecida. O Senhor come na minha casa o que eu ofereço. O
que eu sirvo é o que o Senhor come. Tudo que se põe à mesa, então ali está a comida para se comer. E o que nós vamos ver nesta noite? Que não é só Deus que põe mesa para comer. Eu tenho que detectar qual foi a mesa que foi colocada perante mim. Nós às vezes estamos comendo algo que não foi Deus que colocou a mesa. Estamos nos empaturrando, estamos nos bebendo, comendo daquilo que o diabo ofereceu, e ao final de enchermos a pança, ainda damos um bom arroto, desculpa a expressão, de tão cheio que estamos. Por isso é difícil viver uma vida cristã, por causa do tipo de comida. Quando a Bíblia diz que o que eu tenho que comer está muito claro. Eu estava falando para o irmão ontem, não tem como a Bíblia ser mais clara quando ela diz que o que eu tenho que comer é o livro. Ficou muito explícito ali, não tinha mais outras coisas. Até a questão de nós sermos considerados o povo do livrinho, até nisso ficou identificado. Você já sabe o que tem que comer. Então eu não vou tomar muito tempo. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Uma escritura, vamos ver se ela é conhecida por nós. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu gostaria, irmãos, que vocês me ouvissem hoje, não com um pensamento assim, será que o pastor está nervoso, está bravo com alguma coisa? Não, eu estou preocupado, irmão. Estou preocupado, porque tem pessoas que... Deixa eu dar um exemplo claro. Como que determinadas coisas que uma pessoa come, ela come, e aí, por que ela, quando ela chega perto de você, você sabe o que foi que ela comeu? Vamos supor, piqui. Por causa do hálito. E eu tenho sentido o cheiro de alguns hálitos aqui. Você está comendo comida que o diabo te ofereceu. É isso que eu não quero. Eu quero falar para você que essa mesa não foi Deus que colocou. A Mariana vai falar que a pomba não come. Sim, irmão Reinaldo. Eu costumo ainda agradecer a Deus, a gente foi Deus que deu. Misericórdia. E é isso aí, irmão. Vamos agradecer a Deus pelos manjares que o diabo mandou. Comidas oferecidas a ídolos. Alguém podia me responder o que é ídolo? Um desejo. E nós estamos empanturrando os ídolos. Vamos ficar de pé? Não teria outra escritura para eu tomar que pudesse ser tão clara para nós nesta noite do que 1 Coríntios 11. Nós vamos ler o versículo 27 e o versículo 28. Diz assim, olha: portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Eu gostaria que você fizesse uma oração da maneira que o seu coração desprender nesta hora. Pai bendito, o Senhor sabe o quanto eu tenho desejado, Senhor, chegar à tua presença. E se tem alguma coisa em minha vida que me impede nesta noite, Senhor, de chegar à tua presença, Pai, e eu vou ser sincero para o Senhor, não é se tem alguma coisa, eu sei que tem.
Eu sei que tem na minha vida coisas que me impedem de aproximar. Só que eu preciso me aproximar, Senhor. Eu preciso da nova aliança. Eu não posso voltar sem a nova aliança. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu, como homem, como ser humano, eu jamais poderia estar no lugar que estou para ministrar tal escritura, para ministrar tal palavra. Então, Senhor, que o meu espírito seja sondado e que minha alma seja alcançada por tuas mãos. Senhor, eu preciso nesta noite, com toda a sinceridade da minha alma, eu preciso vomitar, Senhor, aquilo que eu comi pensando ser uma comida do Senhor e era manjares do diabo. Eu preciso deixar aquilo no altar. Eu preciso vomitar isso aqui, Senhor. E a tua palavra é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela pode penetrar na minha alma agora e tirar lá de dentro, Senhor, e me dar náuseas por aquilo que foi ingerido que não era a comida do Senhor. Eu preciso vomitar, eu preciso me livrar deste mal, eu preciso me livrar desta carcaça morta, fedorenta, para que o meu espírito esteja leve em tua presença. Eu te agradeço pela oportunidade de poder estar aqui, porque estando aqui, o Senhor vai tirar isso de cada um de nós. Sim, temos isto nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nunca houve um tempo, irmãos, em que um povo pudesse ter tanto o que comer espiritualmente. O profeta diz que aqui na primeira era de Éfeso, eles tinham uma mesa, o cardápio que eles tinha um tipo de comida só. A segunda era também era um tipo de comida. O profeta diz que hoje Deus juntou cada cardápio de cada era e colocou para o povo de hoje um cardápio de 7 pratos. Não falta comida para que eu seja sustentado. Então, não é o servidor, não seria bem o servidor, mas na casa que nós viemos, na fortaleza de Susa, se eu sair mal alimentado, não foi por causa da mesa. Do anfitrião, obrigado. A culpa não foi do anfitrião sobre o que serviu. Foi porque eu não quis comer determinadas coisas que estavam na mesa. Eu não posso ir numa festa como o Caio e quando nós saímos da festa eu falar para o Moncaio assim: bem, viu? Eu não comi coxinha. Não comi nenhuma coxinha. E o irmão Caio falando para mim que a coxinha estava gostosa. Falou: pastor, o senhor não comeu porque o senhor não quis? Porque eu teve uma hora que o garçom passou e disse: não quero mais não, estou enjoado de comer coxinha já, tanto que eu já comi. O senhor não pode reclamar. Posso, irmão Caio? Foi servido, não foi? Então eu não posso reclamar. Eu não posso chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu não estou dando conta. Mas por quê? Por que você não está dando conta? Eu estou deixando você desnutrido? Eu estou deixando faltar para você aquilo que precisa para alimentar? Aí, porque quando eu prego, eu me alimento do que eu prego. Será que deste púlpito está saindo aquilo que não pode te ajudar a crescer? Será que no púlpito está saindo uma sopa? Nada contra a sopa, entende? Nada contra a sopa. Mas sopa sempre, ela simboliza uma comida leve, uma comida que é só para um lanchezinho.
O cardápio não é sopa. O cardápio tem de tudo que você quiser. Então, nós não podemos avançar nos manjares a ídolos pensando que é comida de filho de Deus. Isso não pode acontecer. Nós temos 3 tipos de comida: comida natural, a comida sexual e a comida espiritual. Só fazendo uma ida rápida, porque nós vamos voltar lá outra vez. Esses 3 tipos de comida é exatamente as armas que o diabo usa para desmontar um homem. Ela também é conhecida como fama, dinheiro e mulher. Nós temos, quando Jesus esteve no monte da tentação com Satanás, se vocês leem lá, Satanás ofereceu para ele comida natural, comida espiritual e comida sexual. Não foi? Quando foi que ele ofereceu a comida sexual para Deus? Ele disse: olha, as mulheres, tudo, esse mundo aqui eu te darei. Mas Jesus tinha um espírito que conseguia ouvir, olhar. Falei: não, isso não é comida de Deus. Isso são manjares oferecidos a ídolos. Lá em Gênesis, capítulo 3, a serpente ofereceu para Eva uma comida sexual. E o que o diabo, ao oferecer a comida, o que ele fez brotar dentro de Eva? Um desejo. Ela desejou conhecer o que não precisava. Ela desejou experimentar o que não era nem para ser lido. Porque se o cardápio de Satanás, eu não tenho coragem nem de colocar como se fosse uma mensagem aqui, mas se o diabo, irmão Caio, te oferecer um cardápio, você não tem que pegar, você que eu digo, não, irmão Caio, a pessoa, nós não temos que pegar e ler para saber se vale a pena ou não. Se você já viu que é ele que te ofereceu, não, eu já tenho que comer. Não, mas dá uma lidinha. Dá uma lidinha para você ver. Não, eu não preciso. Eu não estou passando fome. Porque numa dessas lidinhas, ele leva a mim e a você numa viagem. Essa viagem pode ser dolorosa. Algumas dessas viagens são sem retorno. O que a palavra vem? Eu estou pregando o que eu enfatizei aqui domingo passado. O que eu enfatizei aqui domingo passado na pregação? Hã? Não, mas o que eu enfatizei na pregação? Não. Vamos, não é possível que vocês não vão lembrar. Exato, e qual foi a escritura? Você ia falar aí, não? Não. Não, eu não quero aonde está, eu quero o que é, que eu disse. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E esta semana você já precisou exercê-lo? Porque eu já. E fui feliz em exercer? Você já foi apunhalado pelo Judas? Para que você possa amá-lo. Haja
em nós, todas as vezes que a palavra é pregada, ela tem que se manifestar. É verdade. Verdade. Por isso ela é manifesta. Para provar que Deus ainda tem homens e mulheres para usar. Amém. Se eu como, o que acontece com o meu corpo? Forte. Se eu alimento, eu fico com resistência. Mas olha aqui, ó. Baal, quem já ouviu falar do Deus Baal? Quase todos. Baal, um Deus pagão, que começou antes do reinado de Roma, mas que Roma adaptou o seu Deus, esse Deus Baal, ao seu Deus, a um dos seus deuses. Porque me parece que Júpiter era o Deus Sol. E Baal, a Igreja Católica o adotou. Quando nós falamos Igreja Católica, é bom a gente sempre referir Igreja Católica Romana. Porque o profeta diz que nós somos a Igreja Católica. É verdade. Só que católica apostólica. Porque católica significa universal. É verdade. Então nós somos a Igreja Universal Apostólica. Então a Igreja Católica Romana, ela colocou esse Deus Baal, Deus Sol, como Deus Sol. E esse Deus Baal tinha uma esposa chamada Astarte. E ela era a Deus Lua, simbolizada como a mãe dos deuses. E quando chegava alguém ali no templo pagão, ele chegava, pegava um dinheiro, ia na mão do sacerdote, dava ele um dinheiro e aquele sacerdote dava para ele uma vela. E dentro do templo, ele ia com a vela, acendia a vela, escolhia o ídolo que ele queria falar. Quando ele encontrava, ele então colocava a vela aos pés daquele ídolo e ele debruçava aos pés daquele ídolo e começava a orar, a rezar, a citar vãs repetições, mas ele ia falando, até o ponto daquilo entrar dentro dele e ele se comovia de uma tal maneira, que ele ouvia o ídolo falar com ele. E alguém perguntou para o profeta assim: mas aquilo, ele ouvia aquela voz de fato? O profeta disse: ouvia. O ídolo respondia a ele, mas era Satanás falando com ele. Quando ele se comovia, estava naquele pranto, naquela comoção, aí ele levantava, aí o sacerdote daquele templo já estava com uma cesta de comida, entregava para o adorador vinha aos pés do ídolo, colocava aos pés do ídolo e comia a comida ali, com aquele ídolo. E quando ele não queria mais aquela comida, ele jogava o resto aos pés do ídolo. O que isso chama? Comunhão. Comunhão. Para mim ter comunhão, eu tenho que comer junto. Se eu não como junto, eu não estou na comunhão. Então, era o sacerdote que dava a comida para ele poder comer junto com o seu ídolo. Nós já sabemos o que é ídolo. É um desejo. Será que nós não temos comido algumas coisas com alguns desejos? Será que não estamos tendo comunhão com algum ídolo? Alguma vontade de conhecer, de experimentar aquilo que não precisa
E quem sugeriu o cardápio? No literal que eu contei aqui, foi o sacerdote. Quando o adorador levantou, o sacerdote já ficava com a bandeja. Quem é que sugere o cardápio, irmão? Quem é que sugere a rodinha? Quem é que sugere a opinião a respeito do fulano? Quem é que sugere a opinião a respeito do fulano de tal? Comida oferecida a ídolos. Comida oferecida a desejos. Todas as vezes que eu deixar que o meu pensamento faça uma viagem, pode ser uma viagem em que as coisas compliquem no caminho. Nós temos que saber qual foi o cardápio que chegou para mim. Quando Deus oferece o cardápio, vem escrito, vamos colocar aqui, irmão Wagner. Eu vou falar bem claro para todo mundo entender. Vem escrito fofoca no cardápio? Vem escrito, bem, eu acho que o irmão não deve ser assim. O Mombrana deixou muito claro o tipo de cardápio para a gente saber como se aproximar, para que você possa comer. Para não acontecer como o irmão Reinaldo diz, louvado seja Deus. Sabe o que é esse exemplo que você deu, irmão Reinaldo? É nós saímos do culto e mesmo no caminho da nossa casa, o diabo já ofereceu alguma coisa. E aí começamos a comer, empanturrar. A terceira etapa nos leva a essa responsabilidade. Se ainda está sobrando tempo para que eu possa ao menos pensar alguma coisa a respeito de alguém, o diabo ainda está me oferecendo um cardápio. E o que a palavra vem fazer conosco? Ela vem nos dar visão para ter discernimento. Sabe por quê? Porque Deus não quer que ninguém fica. Ele quer que todos abracem a palavra e comam do que Ele está servindo. E quando Ele servir, irmão, coma de verdade. Mas quando você come uma comida, que você come uma comida agradável, podem notar, você alimenta e não ingere líquido por cima porque não pode, não te dá vontade de ter refluxo. Mas come comida forte para você ver. Deixa o pensamento dar uma abridinha para você ver. Mas olha aqui, olha. Abra sua Bíblia lá em São Mateus capítulo 4. Enquanto os irmãos procuram, quero cumprimentar os irmãos que chegaram. Uma boa noite, são de Belo Horizonte. É um prazer, viu, ter vocês conosco aqui. São Mateus capítulo 4. Eu quero que vocês caminhem comigo aqui nessa escritura. Por alguns instantes, é uma escritura curta. Nós vamos ler pouca coisa. São Mateus, pode ficar assentados mesmo. Vamos começar no versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem gostaria de ser levado, ser conduzido pelo Espírito e ir ao deserto para ser tentado? Levanta a mão. Ninguém. Então ninguém quer o Espírito que houve em Cristo Jesus. Essa é a igreja que eu tenho 1 ano que eu estou ensinando, que está com medo. Parece. Vocês estão com medo. É por isso que está caindo. É por isso que está caindo.
não sabe o que está aí dentro. Deus não trabalha com homens medrosos, homens que têm medo de correr na luta. Deus não usa gente assim. Não é esse tipo de igreja que eu venho formando há 2 anos. Por isso é que é difícil viver uma vida cristã. Porque ninguém pode falar de mim que eu já me arrepio. Não, irmãos. Olha que Deus fala assim: quem quer ser guiado pelo Espírito para ir para o deserto para ser tentado? Você entra na frente. Amém. Porque está sendo guiado não é pelo diabo, não é pelo Espírito. Porque é lá no deserto que Ele quer te dar vitória. Amém. Não é em casa quietinho, não. Amém. Verdade. Ou vocês não estão vendo vocês já dentro do deserto? Levanta a mão aqui quem não está passando por coisas difíceis. Deus já te colocou no deserto, irmão. Amém. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Qual que foi a única possibilidade, a única característica, irmão, que Jesus foi guiado para o deserto, gente? Deus não chama ninguém para deixar morrer no deserto, não, gente. Verdade. Ele não quebra aliança, não. Se tem alguém que está achando o deserto difícil demais, infelizmente, não é aqui o lugar de congregar. É a Igreja Universal que te leva para o oásis. Aqui a igreja é guiada pelo Espírito para o deserto. Amém. Para saber quem é Satanás. E Jesus ficou 40 dias ali, cabeça doendo, cheio de pensamento para ele suportar. E quando ele chegou no seu limite, Deus não chega para te livrar do problema antes de você chegar no seu limite. Se você não está no seu limite, ele vai apertar um pouco mais. Ele não chega antes do limite. E o limite, sabe o que é o limite? Mombrana diz uma palavra à igreja. Ele diz, ele pode levar um irmão dentro da igreja e virar contra você. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém. Amém. Quando Jesus olhou para Judas, irmão, ele não ofereceu corda para Judas enforcar, não. Ele não deu uma indireta para Judas que tinha uma árvore logo ali perto, não. A Bíblia diz que ele amou Judas. Nós temos que amar uns aos outros desta maneira. Amém. E o diabo, ele vem oferecendo manjares, irmão. Vamos ver aqui. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador chegou. 40 dias, irmã, sem água, sem comer. Imagina o estado daquela pessoa. Quem sabe, irmã Dica, quantas vezes nós levantamos, eu aponto no altar, mas em qualquer lugar que você esteve na sua casa, nós levantamos antes dele chegar. Fica no deserto, irmão. Só que quem foi guiado para o deserto é que foi identificado quem tinha estrutura para estar lá. Por que Jesus não guiou um dos apóstolos para o deserto? Porque Jesus foi no meu e no seu lugar. Porque ele disse, eu vou vencer o maligno,
Para que vocês tenham um exemplo que dá para vencer, porque eu vou estar com vocês. Amém. O diabo está sugerindo palavras demais na nossa boca para a esposa e para o esposo. O diabo está sugerindo frases um para o outro. E nós mão no manjar e toma. Toda vez que comer e beber, examina primeiro que tipo de comida que você está comendo. Vamos terminar aqui que eu tenho mais algumas escrituras para eu citar. 40 dias e 40 noites teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não ou nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele disse, irmão, ele não disse parte da palavra. Tudo que ele servir para você, coma. É toda a palavra que sair, coma. Nós não podemos ficar ressuscitando ídolos. Tem ídolo que Deus já deu força para nós superarmos, e de vez em quando o diabo sugere. E de vez em quando o diabo põe a mesa. Saber o que é comida de Deus e o que é manjar. Você acha que o diabo, não sou contra quem gosta do jiló, mas você acha que o diabo vai te oferecer jiló? Aqui, é óbvio que não. Ele tem um bife acebolado para servir para você. Olha o cheiro. Aí, tá sentindo o cheiro aí, irmão? O irmão estava quieto no canto dele, ou sempre querendo fazer lembrar. Manjares do diabo é morte. É difícil viver uma vida cristã? É. Comendo manjares, é. Comendo a palavra. O profeta diz que se eu comer a palavra, eu me tornarei a palavra. Eu vou poder enfrentar a comida que o diabo ofereceu e disse: não, eu não vivo disso. Eu vivo pela palavra. Os seus manjares eu já deixei no mundo há muito tempo. Os seus manjares, já perdi o apetite deles há muito tempo. Estou falando nós porque eu também. Nós contribuímos para o ídolo ficar grande, irmão Wagner. Hoje é ceia. E nós estamos sendo sinceros aqui, um culto bem familiar. Por que quando ele vem eu não dou um jeito de abafá-lo? Mas o diabo fala para mim, para você, igualzinho falou para Deus. Se tu és filho de Deus, que você é cristão, rapaz. Pô, como é que você está portão? Tanto que você está lendo de mensagem, que você não cai nunca. Pode ir com segurança, você não cai não. Em outras palavras, experimenta um pouquinho. Não foi o que ele disse para Eva? Não. Deus falou para mim que se eu experimentar do seu manjar, eu vou morrer. Não morre não, gente. Deus é porque é extremista demais. Não morre não. Olha eu aqui para você ver como é que eu estou vivo. Tem ídolos que precisam ser tirados dos nossos altares. Porque quando Cristo desce, e ele não tem descido no coração, no seu coração. Amém. Então você quer saber o que ele faz quando ele desce? Amém. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 12 aí, fazendo um favor. Você vai ver, eu verei se Cristo desceu. E trono, quando ele desce para o trono não é um lugar que ele se assenta.
Trono é domínio. Quer ver? Deuteronômio capítulo 12. Vocês vão se fortificar muito nessa escritura. Capítulo 12, todos encontraram? Não lê quem encontrou. Capítulo 12, eu vou falar o versículo. Todos encontraram? Começando do primeiro. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos destinou como possessão todos os dias que viveres na terra. Agora me fala aqui, qual é a terra que o Senhor te deu? Então é nela. Tem estatuto para viver nela. Quer ver? Destruireis. Agora essa aqui é a parte de Deus. Ó. Se você estiver na terra que Ele te colocou. Destruireis todos os lugares sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de qualquer árvore frondosa em que as nações, por vós, desaposadas, prestavam cultos aos seus deuses. Encontrou aí, Macrediano? Vou ler o versículo 3. Derrubarei os seus altares, que quebrarei as suas colunas, e queimarei os seus bosques sagrados. Abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagarei o seu nome daquele lugar. Deus tem que tirar, irmão, o ídolo completamente da minha vida. Eu tenho que saber quando eu estou mastigando o que é comida de Deus, o que não é. Porque quando ele desce para quebrar essa força maligna que vem nos levar a adorar ídolos, a dar motivo aos desejos. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher entre todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Aonde foi que Deus escolheu esse lugar para colocar o nome dele e a habitação dele? Nossa alma. Então não pode ter nenhum altar de ídolo na alma. Não pode sair, porque o que Salomão disse, quando a boca fala, é por qual motivo? Então se saiu é porque tem ídolo. Não pode. Não pode. Quando Cristo desce, Ele derruba os altares. Ele dá uma limpada aonde era culto para ídolos, para que só o dele possa ficar ali para ser adorado. Trareis a esse lugar os vossos holocaustos. O que é holocaustos? Sacrifícios, conhecidos como ofertas. Qual foi a oferta que eu e você trouxe para a ceia? O que eu trouxe para a ceia? Ceia, irmã Miriam, é quando todos trazem alguma coisa para cear junto. Sabe o que eu trouxe, Senhor? Uma aliança quebrada. Eu trouxe uma aliança rompida. Porque falaram para mim que era aqui que eu tinha oportunidade de fazer nova aliança. Então você trouxe no lugar certo, irmã. Ele não vai mandar dispensar você para sua casa com a aliança rompida. Sim, irmão Francis. Eu falo ser sincero, Deus me conhece, o senhor sabe como é que eu sou. Eu não ia vir mais para a igreja, não. Sabe por quê? Sim. Porque eu não estou dando conta de um bocado de coisa e eu não quero que a igreja fique aqui casa de mim. Eu prefiro ficar só e a igreja aí. Então ele te trouxe para limpar o altar dos Aí eu ídolos. fico atrasando a igreja, mas a gente se esforça, não dá conta. Deixa ele tirar os ídolos. Eu ia vir mais não.
Então você trouxe no lugar certo a sua aliança quebrada. Amém. Aqui é o lugar de se fazer aliança. Aqui é o lugar do homem chegar e dizer assim: Senhor, eu que quebrei. E o que o Senhor pode fazer por mim? Uai, o que eu posso? Já que você veio, é nova aliança. É refazer você outra vez. Porque aqui tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora, você quer fazer uma nova aliança? Amém. Você quer refazer o laço com Ele? Amém. Ele nunca falhou num culto para refazer aliança. Ele só não quer é que eu e você aceite os manjares. Vamos fazer um propósito de não aceitar manjar? Amém. E não aceitar manjar, irmã Leia, é quando vier da boca da irmã Ana alguma coisa, fala: filha, me desculpa, mas eu não quero isso. Não me conta, porque eu não quero saber. Sim, mãe. Não, palavras. Você viu que não quero, eu não vi, por favor, irmão, não me conta. Não me conta. Eu estou fazendo esforço para dar conta da minha vida. Deixa eu ver o irmão da maneira que eu vi a última vez, não me conta. Você não gostaria? Sim, irmão Gonçalo. Pastor, tipo assim, às vezes a gente vê alguma coisa que a gente sabe que não dá certo. Aí às vezes a gente chega e comenta com a opinião da gente. Também é errado, não é? É. Porque a Bíblia diz: examinai a si mesmo. Aí o profeta diz assim: quando você vê, ele não diz quando você ficar sabendo. Porque se ele falasse quando você ficar sabendo de algo do seu irmão, porque já tem irmão contando. E diz: quando você vê, ore por ele. Deus, ajuda o meu querido irmão, porque eu não vou sem ele. E eu não creio que ele não é. Mas, quer ver, irmão Franco? Já que o senhor citou isso, a resposta não é parar de vir. A resposta é parar de experimentar o pensamento. É ou não é? Verdade. Porque tudo que se expressa vem de um pensamento. E é o que eu quero que vocês entendam. Não dá atenção ao pensamento. Não dá guarida para ele. Porque vê, sabe o que é isso aqui? Ou sabe o que foi isso aqui um dia? Mas sabe o que foi também a dificuldade que eu estou diante de Deus hoje? O pensamento também. Abra sua Bíblia em São João. Evangelho de São João. Abra e só apenas marque. Você crê. Eu sei que você crê do fundo da sua alma que você é algo que Deus gosta de descer. Senão Ele não estaria cuidando da sua alma assim. Amém. Nós não podemos comer aqui com Deus e depois ir comer com o diabo. De maneira nenhuma. Lá não é lugar do cristão. Ou eu sou um ser de uma natureza que precisa ser mudado, ou então eu não quero ser um ser de duas naturezas.
Vamos ver se alguém consegue falar para mim um ser que tem duas naturezas, totalmente extremas uma da outra. Vamos, é isso aí. Só que vamos passar para um ser animal. Cachorro. Sim. Por quê? Ele come aqui, depois ele vomita aqui, vem cá e come o vomito dele. Mombrana tomou a pomba. E eu quero ler algo para vocês que ele diz sobre a pomba. A pomba e um outro ser. O corvo tem duas naturezas. Ele não tem dificuldade nenhuma de se alimentar da palavra, porque ele tem algo na cara dele que ele consegue ir para a carniça também. Mas a pregação está fazendo mal para você ir, sinal que você é pomba. A pregação está pegando lá dentro do seu coração e arrancando o ídolo. Porque tem ídolo. Tem ídolo. Ídolo grande. Porém, igreja de sua condição. Porém, uma pomba é um pássaro que não tem fel. É o único pássaro que não tem fel. Então ele não pode comer comida apodrecida porque morre. Ele não consegue digerir. Mas imagina, irmãos, eu consegui digerir a palavra e consegui digerir a fofoca, consegui digerir algumas outras coisas. Sempre que entra no assunto, tem que lembrar daquele momento. Agora, o corvo poderia sentar aqui. O Mombrana não falou de pássaro, não. Falou, o corvo pode sentar aqui e comer e sair daqui e pousar sobre uma carcaça morta. Você nunca verá pomba ao redor desta carcaça. Amém, Jesus. Ela não pode suportar isso. Está te fazendo mal. Você não devia ter comido. Mas agora que comeu, está fazendo mal. Se estiver fazendo mal, Deus vai fazer você vomitar. Eu vou ter que vomitar. Está fazendo mal, meu irmão. A maneira de melhorar é vomitar. E ele disse que ele é o sumo sacerdote de quê? Na nossa salvação. O melhor é abrir a boca e falar como Davi. Senhor, eu pequei. Mas eu sou filho. Só vai me largar do jeito que eu estou? Não, você confessou. Você confessou. O que não pode é vir cear com o ídolo aí dentro. Isso não pode. Mas que maravilha, irmão. A palavra está levando você a descobrir alguns ídolos. Você está conseguindo ver que Deus está te tirando isso para você pôr a mão aqui? Porque se não viesse falando isso, eu ia pôr a mão no vinho e no pão outra vez. Ela não pode suportar isso. O mau cheiro daquilo no seu nariz. Uau! Está falando de um homem, gente. Ela não poderia suportar aquilo. Deixaria enferma. Graças a Deus que você se sentiu enfermo, irmão. Lembra o que você falou para mim? Quando eu falei aquilo me deixou enfermo. Parabéns para mim. Amém. Eu não consegui dormir. Parabéns. Prazer em conhecer, irmão Pomba. Eu não arrotei. O que eu comi fez mal. A deixaria enferma. Aquilo a mataria imediatamente. Lugar de nova aliança é no dia da ceia. Amém, Jesus. É aqui
que Deus trata intimamente com a sua alma, com a minha alma. São João 6, ele trata por quê? Porque ele te oferece a limpeza para a sua alma, para o diabo. Aquilo que o diabo ofereceu para mim e para você, que nós mandamos para dentro, ele faz a gente vomitar, mas não te deixa sem uma vitamina para você ir embora. Amém. São João capítulo 6, verso 55, 53. Ele diz assim: Jesus lhe disse: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e o qual que é a carne do Filho do Homem? E essa palavra hoje ela está como a revelação. Por isso que é a revelação que muda, irmão Franco. Assim, a nossa sinceridade não pode ser tão sincera ao ponto de dizer, não vou mais. Ela tem que ser tão sincera de dizer, Deus, eu falei outra vez, mas eu preciso que o Senhor me mude agora. Amém. Mas eu não vou deixar de ir. Amém. Parabéns, irmão Pomba, por não ter deixado de vir. O diabo tacou pedra, acertou sua asa. Isso, vem com a asa sangrando. Amém. Porque a Bíblia diz que aqui há bálsamo. Glória. Você não precisa buscar bálsamo fora de Jerusalém, porque em Gileade há bálsamo. Aleluia. Há um Deus que te mostra que você quebrou a aliança para você ser sincero para Ele, mas não te dispensa sem aliança. Deus não é um covarde que te chama do mundo para deixar você morrer aqui dentro, irmão. Como Ele chamou, como Ele tirou Israel do Egito, mas quando chegou de frente do mar, Ele disse, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E eu sou o anjo da nova aliança. Para que esse aquietamento? Você está no lugar certo. Lugar de nova aliança. Só tem que abrir a boca e dizer, Senhor, foi eu que quebrei. Foi eu que rompi. O Senhor não tem culpa não. O que eu tenho ouvido, eu que quebrei. Mas o Senhor me recebe outra vez. Amém, Jesus. Mesmo que você venha como filho pródigo, se o meu pai me aceitar pelo menos como servo, eu vou para lá. Eu tenho pai, irmão. Eu tenho Deus que cuida de mim, que me ama. Por isso que Ele não quer que eu coma manjares de Satanás. Você não precisa de manjares. Graças a Deus. Manjares oferecidos a desejos. Mais vale, irmão Francos, 40 dias de jejum sem receber comida de Deus do que comer manjar de diabo. Porque depois que você rejeita o manjar do diabo, adivinha o que é que chega? E quem é que traz? Quando você rejeita o pensamento, Deus desce e diz, parabéns, eu estou contigo. Deus quer ver esforço em nós, irmão. Deus não quer levar nós a se esforçar. Ele não vai nos deixar por causa de dificuldade, mas Ele quer ver esforço em mim. Sinceridade no esforço. Seja sincero no seu esforço, irmão. Você vai ver se Ele vai te deixar. Eu creio que Ele vai mudar, tem que mudar, mas Se você for sincero no seu esforço e tentar, Ele te leva do jeito que você está. Às vezes eu não sou sincero o suficiente. Porque lá em Êxodo, eu tenho que cumprir o primeiro mandamento. Amar o Senhor vosso Deus acima de todas as coisas. Não quer dizer que não terá dificuldades. Mas seja sincero no amar. Amar a Deus não é ser perfeito. É esforçar sinceramente. Olha aqui, ó. Em verdade te digo
Quem não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. Só isso? Se você come a carne dele, e você permanece nele, e ele em você, não tem como o diabo me oferecer manjar. Porque quando o diabo chegar, ele falará assim: não pega, isso é manjar. Não põe a mão, isso é manjar. Porque ele sabe o que é manjar e o que não é. Deus sabe, irmão Elias, quando eu de fato vou dormir porque eu estou cansado. O problema é que eu tento fazer de Deus, tento imaginar que Deus tem a mesma mente minha. Não. Ele sabe quando você falha, esforçando. Mas sabe o que o irmão Brana diz? Ele diz assim: esforça-te, irmão. Se você tiver que cair, caia no caminho. Porque sempre vem um irmão atrás para te ajudar. Sempre tem um para poder chegar e falar assim: não fala isso, irmão. Não estou querendo ser mais cristão do que o irmão, não. Mas aqui, vamos ajudar. Vamos parar com isso, esposa. Vamos parar com isso, esposo.